Falar? Preciso de falar de novo, é isso? O que você acha? É por causa do horário, né? Calma. Estou terminando aqui uma coisa que precisava. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2010, quarta-feira. O verbete é o 1664. Tem 4 páginas, 38 logias e 7 máximos. O tema é gratuidade cosmoética. A especialidade é cosmoeticologia. Definição. A gratuidade cosmoética é a qualidade da ação espontânea e gratuita em bases cosmoéticas, dispensando pagamento, ou seja, inteiramente de graça. Os serviços promovidos pelas tarefas do esclarecimento, o fato comum e lastimável de existir as antipatias, os ódios, as aversões, as acusações e as inimizades gratuitas, mas também, para compensar, o fato reconfortante de existirem as empatias gratuitas, as doações de sangue gratuitas, os testes de sangue gratuitos e todo o vasto universo de interassistencialidade espontânea e solidariedade entre os componentes da humanidade na Terra. Na argumentologia, nós temos a taxologia com 17 atividades conscienciológicas, demonstrando a vivência direta da gratuidade cosmoética ou do anticapitalismo vivenciado na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil. O 16º aqui é utilidade. Os títulos de utilidade pública federal recebidos por determinadas ICs, o mais antigo desde 1998, pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Agora, na remissiologia, nós temos 12 itens, dentre eles, banco de órgãos, mega doação, partilha do saber, tares expositiva e a tertúlia conscienciológica. Aqui não se paga nada, não é isso? Agora, a frase enfática. As excepcionais condições da mega-fraternidade e os hábitos da gratuidade cosmoética tendem a se expandirem na Terra por meio dos princípios evoluídos da conscienciologia teática. Aqui, se quiser, pode colocar a se expandir, em vez de expandirem. Você já vivencia a gratuidade cosmoética? Desde quando? Agora, nós temos aqui umas perguntinhas. Ultimamente, eu tenho sentido uma densificação muito grande de energia na hora em que é preciso exteriorizar, especialmente quando estou de monitor em algum curso com muita prática energética. Sinto uma pressão entre o cardio e o laringo, dificultando um pouco a respiração, mas nada que realmente atrapalhe. E ainda não entendi o que poderia ser isso. O senhor teria alguma sugestão? Não, o problema aí, isso aí é por causa do desenvolvimento, é natural. Algumas coisas dessas é aquilo que a gente chama de mioclonias, e outros casos é parestesia. Isso faz parte do serviço. Por exemplo, nesse desenvolvimento parapsíquico, a pessoa às vezes pode ter até arritmia. Isso faz parte do serviço. Outra dúvida seria em relação à temperatura da energia. Na maioria das vezes o meu padrão é muito quente, mas em alguns casos o corpo fica metade muito frio e a outra metade muito quente. Por mais que o frio possa ser extremo em alguns casos, ele realmente não me incomoda. Existe alguma relação entre a temperatura? Sim, nós já falamos isso aqui. Isso é o processo da ectoplasmia. A temperatura, para funcionar melhor, os fenômenos parapsíquicos, é abaixo de 18 graus, por exemplo, seria o ideal. Agora, quanto mais abaixar a temperatura, mais fácil fica para movimentar a ectoplasmia. Outra, às vezes me sinto na obrigação de esclarecer todos os meus amigos sobre a conscienciologia. Não sei se estou sendo omisso com alguns amigos ou sensato na decisão de não comentar nada pelo grau de despertar que vejo neles. Qual perfil de personalidade poderia investir melhor? Olha, o problema aí que eu acho
A melhor coisa é você seguir sua inspiração. O amparador dele vai falar com o seu amparador e aí você vai agir corretamente. Isso aqui é o melhor que a gente faz. Olha as suas inspirações, você que conhece a personalidade. As personalidades são muito díspares, são muito diferentes. A gente tem que ver aquela que esteja de acordo com o processo, etc. E pegar o traço que, vamos dizer, toque a consciência. Quando faço o estado vibracional, meus músculos tendem a contrair na passagem de energia. E quando a velocidade do EV aumenta, às vezes todo o corpo se contrai ou algum membro se mexe de forma involuntária. Estou fazendo corretamente? Esses são alguns dos sintomas? São os sinais naturais do EV. Isso faz parte do serviço, está em desenvolvimento. Por qual tipo devo começar a autopesquisa do conscienciograma? Pelo dito cujo, né? Pelo conscienciograma, né? Não é isso? O que é que ele vai falar aqui? Principalmente a introdução, etc. Olha um que você acha que você é o tal e começa a dissecar o seu ego. É uma saída. Temos incontáveis oportunidades de realizar ações cosmoéticas gratuitas, como as doações de sangue, por exemplo. Muitas pessoas só doam quando um parente ou amigo necessita, e só nesse caso, e depois param. Quando nascerá na humanidade o desejo de assistir policaricamente sem esperar retorno? Quando que o egão desaparecerá na coletividade humana? Olha, eu quero dizer para você que estão esperando você. Você dá o exemplo. Esse é o caminho que a gente está indo. É o que nós falamos aqui. Exemplo, exemplo, exemplo. Outro da mesma pessoa. Porque apesar de ser tão essencial assistir quem quer que seja, que esteja aberto para ser assistido, se possível, multidimensionalmente, existe o paradoxo do pagamento do pedágio para assistir gratuito e parapsiquicamente as consciências da Terra. Conforme se avança na escala evolutiva, rumo ao serenismo, os pedágios vão se espaçando e amenizando a sua intensidade? Sim, é o óbvio. Quanto mais se ajudar os outros, mais você é ajudado. Essa é a técnica. Você dá 50 pratas hoje, amanhã você recebe 500. Tudo espontaneamente. Isso é inevitável. É só a pessoa começar que ela vai ver que o resultado é batatófilo. O professor recomenda fazer 20 estados vibracionais por dia, mas o que uma pessoa como eu, que ainda não consegue chegar ao EV, deve fazer? Porque tem dias que a energia parece sumir. Nos últimos dias não estou conseguindo sentir nem controlar as energias muito bem, sendo que eu já estava sentindo o meu corpo vibrar dias antes de ficar assim. Que pode ser isso? Isso aí são seus altos e baixos de desenvolvimento das energias, do energossoma, do parapsiquismo. Tem que insistir no processo de trabalhar. Faça 20 EVs, mesmo que você não sinta nada no início. Vai chegar uma hora que você vai dar eureka. É isso? Vai dar. O processo é insistir. Se uma pessoa faz isso, qualquer um outro da humanidade pode fazer. E olha, são milhões que já fazem isso. O senhor concorda que dentro das instituições conscienciais todos são líderes? Defina o que é um líder, ou epicom. No nosso caso, a gente chama de líder aquela pessoa que tem autoconhecimento da inteligência evolutiva, principalmente aplicada na interassistencialidade através dos parafenômenos e parafatos. Então, ajudar os outros através do parapsiquismo mostra o processo da inteligência evolutiva. Isso aí é uma liderança, é o epicom. Sou uma pessoa aparentemente fria e calculista, super exigente comigo mesmo e com o próximo. Procuro sempre executar tarefas de forma impecável. Geralmente sou solitário, me isolo e preciso de muito tempo para realmente me entregar a qualquer tipo de relacionamento, pois prefiro esse isolamento. Tenho grande interesse no estudo da consciência, facilidade na introspecção e na autocrítica. O que posso fazer para melhorar esse temperamento e tirar partido positivo disso tudo? Primeiro, fique mais dado, faça concessões, abra um pouco a mão, deixa de ser faroleiro. Você parece ser faroleiro, é o cara que se isola para iluminar o caminho. Mas veja, a gente pode iluminar o caminho sem isolamento.
Então, seja mais inteligente do que o faroleiro. É uma saída. Se você está achando que você tem muita autocrítica e você já sabe que você é assim, por que que a partir desse momento você vai deixar de ser assim? É um processo de vontade. Você pode fazer isso. Isso não é tão difícil no caso, que a pessoa já está reconhecendo a condição dela. Agora, isso aqui é do e-mail que veio aí dos processos aí que eu estou falando aqui, também da internet. Trecho de matéria publicada no Correio Brasiliense de hoje. De acordo com o estudo publicado na revista especializada Science, é a dopamina e não a adrenalina que faz com que as pessoas tomem atitudes impensadas, deixando-se levar por um impulso. A pesquisa produzida ou conduzida pelo psicólogo Joshua McCombs, da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, concluiu que a impulsão está relacionada a uma alteração dos receptores da dopamina. Com isso, uma quantidade maior da substância acaba chegando ao cérebro. A dopamina é um neurotransmissor estimulante responsável pela sensação de energia e disposição. Na dose certa, proporciona satisfação aos indivíduos, mas sua falta de excesso ou excesso desregulam as funções neurais. E, de acordo com Buckles, o resultado pode ser caótico. Altos níveis de impulsão caracterizam um grande número de distúrbios psiquiátricos, como abuso de substâncias ilícitas, personalidade antissocial, déficit de atenção e hiperatividade. Eu pergunto, aonde fica a ação da consciência nas atitudes impulsivas? A pesquisa não estaria excluindo a ação da consciência? Sim, perfeitamente. Da maneira que a pesquisa é apresentada, somos meros julguetes de ações químicas. O que o senhor acha desse tipo de pesquisa? Não, eles estão pesquisando porque eles são aquilo que eu chamo de eletronáutico. São totalmente enrolados no processo da psicose do elétron. Mas isso é muito bom, esse nosso amigo é bom, porque ele é da neurociência. Eles, se começar a estudar bem a neurociência, eles vão acabar batendo no processo da consciência. Aí a coisa muda. Agora, pensar que uma pessoa sabe bem o que ela precisa e ela se deixar levar apenas pela química é besteira. Eu, por exemplo, eu sempre achei fumar uma bobagem, uma besteira, desde menino. Sempre achei o processo de tox uma tolice enorme. Eu nunca tive compulsão com isso, nem impulsão nenhuma. Outra coisa, eu já mostrei para os outros o que é beber, colocar o álcool circulando na minha torrente circulatória e eu não ficar bêbado. Eu mostrei isso num congresso nosso de projeciologia em Brasília. Todo mundo viu lá naquele hotel. E eles viram o tanto que eu tomei de álcool. E depois ainda fiz um 4 para todo mundo lá. Tá? As coisas todas. E outra coisa, totalmente lúcido. Agora, veja, eu sou capaz de fazer isso pelas minhas energias. Qualquer um é capaz. O processo é ter vontade, intenção e fazer. Senão não adianta, né? É a determinação do processo. De modo que eu vejo que dopamina, adrenalina e outras mais, entende? Isso tudo realmente funciona. E para mim, um dia desse eu falei aqui e vou repetir. Existem outros neurotransmissores que eles ainda não descobriram. Isso tudo ainda está para vir. Que é o que eu acho que algum desses é o que os serenões usam para ter tanta lucidez e ter mais faculdade mental que a gente. Mas esse é o caminho do estudo. A neurociência é boa, vamos em frente, vamos bater palma para esse povo. Outra aqui, sou voluntário do IPC de Uberaba. Gostaria de saber do senhor quais são as expectativas da formação do Centro Educacional de Autopesquisa aqui em Uberaba. Extrafisicamente falando. Da minha parte, venho falando aos coordenadores dessa possibilidade há mais de um ano. O AutoPensê já está formado. Há motivo de ter receio? Não, toda coisa nova tem que se bater, né? Vamos trabalhar para isso, é muito bom. Autopesquisa é o máximo. Vamos pensar nisso. Agora aqui, outra que estão mandando aqui da internet. Assista agora ao debate Folha UOL entre os presidenciáveis via Twitter e Facebook do UOL. Em São Paulo, o jornal Folha de São Paulo e o jornal UOL realizam nesse momento o primeiro debate ao vivo e em vídeo
feito especialmente para a internet com candidatos à presidência. Estão à frente Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Além do UOL e da Folha, os internautas folha.com, os internautas podem acompanhar o evento em suas redes sociais favoritas. As imagens em vídeo do evento estão disponíveis no Twitter, no Facebook e nas salas de bate-papo UOL, criada especialmente para o encontro entre candidatos. Dessa maneira, o internauta interage com outros usuários, divide opiniões com amigos e recomenda o debate para outras pessoas. O próprio presidente da República recomendou que a turma da política, a turma toda, trabalhasse mais com a internet. De modo que estão seguindo. Esse é o caminho. É que essa eleição está tão xoxa e tão sem graça, né? O negócio está tudo paradão. Eu quero ver o que vocês vão falar sobre a eleição até outubro. O que vocês acham? Hein? Está mal-humorada, não. O negócio está esquisito. É a pior que eu já vi nesses últimos anos. E eles falaram que seria a melhor de todas. Hein? Aí está passando, é a Marina que está falando nesse instante. Vamos ver se sai alguma conversa boa, porque está uma conversa fiada danada, é besteira. O melhor cara que tinha aí, o do PSOL lá, que estava falando umas verdades, né? Mas ele não adianta nada, o Plínio. Agora, gente, primeiro simpósio de interassistenciologia, ó, tem um programa todo bonito sobre o assunto. 21 a 22 de agosto, é daqui 3 dias, lá em Brasília, tá certo? Local é Hotel Alta Régia, Rua Doutor Favre, no centro. Isso é Brasília, né? É Curitiba. É Curitiba. É porque eu vi aqui, esse aqui não tem lá em Brasília. Agora, tópicos TENEPS, TACOM e TAGS. É aquilo que nós falamos aqui um dia desse aí. Vale a pena vocês estudarem só. Se alguém se interessar, está aqui. Outra coisa que está aqui também é o Jornal da Araci. Ó. Tem um monte. Se quiser distribuir, está aqui. Talvez é o caso de colocar até lá em cima para a turma pegar. Aí no jornal está falando. A Sinvex e a Araci realizam congresso na Cognópolis, Pedra Azul, em 2011. Rota do Conhecimento Consciencial. Encontros mensais de pesquisa revelam persistência e produção de resultados. Serenautas de julho de 2010. Prorrogado o prazo de trabalho para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia. Cursos Técnicas Conscienciográficas que iniciam em agosto. Em Belo Horizonte são concluídos mais 2 cursos, Pesquisologia Aplicada e Autoconscienciação Assistencial. Agora, autoconscientização multidimensional no campus Araci. É o segundo módulo. Finalizando a autoconscientização organizacional no Rio de Janeiro. Então, auto-organização assistencial, multidimensional e organizacional. Tem de tudo aqui. Muita autoconscientização. Essa turma vai ficar cada vez mais lúcida. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa que raramente eu trago aqui. É a revista Piauí. Está na banca, essa revista. Essa revista tem muita bobagem, opção de coisa e tal. Mas trouxe agora uma reportagem que é o máximo. E eu quero falar principalmente com os advogados, a turma toda aí da Se Ajude, o povo do 500, sabe? A turma dos 500, para ver essa reportagem que começa na página 36 e que vai seguir no próximo número da revista Piauí. Quer dizer, no próximo mês, setembro, que ela sai por mês. Esse é o número 47. O negócio é o seguinte, data vênia, o Supremo. O cara foi lá e vale a pena ver a besteirada desse povo que dirige o Supremo. Ele colocou uma porção de podrezinhos, pelo menos, para fora. Raramente sai alguma coisa desse povo. Então tem as brigas de um com o outro, os ódios de um com o outro, as coisas todas, as besteiradas todas. O negócio começa
na página 36, para vocês terem uma ideia. Agora, vale a pena ler esse texto, viu? É a melhor reportagem que essa revista fez de tudo que eu já li até hoje. Olha, ela vai aí até a página 46, de 36 a 46, a reportagem. Então aqui, ó, o subtítulo da reportagem é o seguinte: picuinhas se imiscuem em decisões importantes. Assessores fazem o serviço de magistrado. Ministros são condenados em instâncias inferiores. Um juiz furta o sapato do outro. Como funciona o que acontece no Supremo Tribunal Federal? Está tudo aqui. As questões jurídicas e os processos da meninada que dirige esse Supremo. Aqui eu tenho até uma foto com os caras entrando, etc. Tal, como é que é, tal. Quem fez foi o Luiz Macluf Carvalho. É o cara que fez a reportagem. Agora, ó, essa reportagem é o máximo. De tudo que eu já vi sobre o negócio do Supremo, essa aqui é a melhor que eu já vi. Para mostrar a realidade dele. Porque eu vi metendo pau nesse negócio todo que acontece no Brasil. Esses são dos principais culpados do Brasil de chegar nisso. Todo esse processo de corrupção, essa coisa toda, se deve a isso aqui. Agora, lê aqui que vocês vão ver as entranhas do Brasil. Dá até pena. Mas agora eu preciso falar isso, né? Porque isso aí faz parte do serviço. Uma outra coisa. Se alguém aparecer aí, a Lília do Everaldo, eu quero falar com ela. Né? Se ela aparecer, você me fala. O presidente lá, é o Peluso, ele está aqui, a foto dele está ali, olha lá, aquele cara que está na frente ali, ó, no dedo dele lá, está vendo? Esse aí é que é o Peluso. Pois é. Agora veja, examinem isso aí, todo mundo que se interessa por direito, e se vocês querem saber por que o Brasil está no buraco, os principais responsáveis são os líderes do judiciário. Se o Supremo Tribunal Federal é desse jeito, o Brasil é isso, que se espelha por aí. O Lula, a gente fala que ele entrou, que não cuida de educação nem nada, sempre meteu o pau nesse negócio de estudar e de ler. Mas veja, ele também não é só ele que é culpado do processo desses anos dele todo. O problema é a jurisprudência, inclusive o povo que ele nomeou para lá. Essa turma não leva o negócio a sério. Outra coisa, esse monte de processo que tem lá. Outra coisa muito séria que tem essa reportagem, eles comparam a nossa condição jurídica com o regime dos Estados Unidos, como é que é lá. Lá tem coisa melhor do que aqui. Em matéria de direito, presta atenção. Isso é uma coisa séria. O povo pensa que aqui nós somos donos do direito, não é tanto assim não. O modo de ser mais prático em certas coisas do americano, eles ganham da gente. Agora, vale a pena ver essa reportagem, porque isso é muito raro no Brasil. Mesmo naquilo que sai na televisão, aquelas coisas que tem, a parte jurídica, judicial, tudo, ele não mostra a realidade. Agora, o homem não, ele passou lá há muito tempo, ele viu tudo. Tem muito detalhe dos processos aí do Supremo Tribunal Federal. Para mim, é a maior reportagem desses últimos anos que eu vi no Brasil. Esse cara devia de ganhar algum prêmio. Vale a pena. Falando a verdade. Coisa mais difícil que tem é falar a verdade, ainda mais no Brasil. Esse aí está falando. Está mostrando as coisas como é que são. Tem alguns fatos que eu já conhecia de boca, assim, ó, da boca para o ouvido. Ele aí está confirmando as coisas que a gente já sabia, mas tem muito mais do que aquilo que eu sabia. Você quer falar? É gratuidade cosmológica. É gratuito falar. É gratuito. Não, porque o verbete em si dá para entender tudo, mas eu estava pensando na gratuidade futura. Até o Estado Mundial, será que tudo vai ser gratuito? Sei lá. Até a gente chegar lá, vamos ver o que a gente dá para os outros. Você sabe, aí ó, tem vários desses calhamaços que a edição é gratuita. A gente dá para certas pessoas que não são abonadas e mandamos para certas instituições, as bibliotecas de certas instituições. Tudo isso eu já faço. Veja bem, esse calhamaço meu, tem 2 deles, por exemplo, sério, que tem, ou 3, que tem edições gratuitas. Então, mas essas questões que nós fazemos aqui na Conscienciologia, por hipótese, não sei, eu faço como pergunta, vai
vai ser futuramente da Socim. Perguntando. E outra coisa, tudo isso é gratuito, porque vai para a internet, todo mundo acessa, ninguém paga muito nada. Né? E a tendência da gente é colocar todos esses livros gratuitamente na internet, com o tempo. Mas você acha, por exemplo, hoje, por exemplo, ensino, saúde e outras coisas mais já poderiam ser gratuitos? Tem condições? Eu acho que certas coisas poderiam ser gratuitas, sim. Muita coisa por aí. O Brasil, com Lula, já começou a fazer muita gratuidade. Ele espalha muito dinheiro para comprar os eleitores, não é isso? Por causa do processo da demagogia dele. Ele faz o assistencialismo. Ainda não é o ideal, mas pelo menos já ajuda. Sempre tem seu valor, até um certo ponto. Agora, outra coisa que eu queria falar para você, que eu já estou preparando para publicar a 6ª edição da enciclopédia. Ela vai ter 8 volumes de 900 páginas cada um. Já é mais de 7.200 páginas. Agora, o que se passa? O frontispício já vai, nessa edição, já vai constar o seguinte: com as contribuições dos verbetólogos, entende? Dos verbetólogos, ou lá eu pus, foi mais, verbetógrafos colaboradores. Mas você estava ouvindo alguma coisa? Já vão ter 17 lá, com 20 lá dentro. Eu vou publicar. Eu estava ouvindo na mesa lá que você pretende ampliar, é lógico, ampliar até para 500, quem sabe, futuramente. Não, o ideal seria ter centenas, né? Eu já desejaria colocar nisso, as dezenas de verbetógrafos, mas é que só tem 17, senão o povo vai rir de mim, né? A dezenas tinha que ter pelo menos uns 2, mais de 20, né? Então, na próxima eu já posso pôr dezenas. Quem sabe daqui uns 2, 3 anos eu vou pôr centenas. Isso é que seria o ideal. Agora nós vamos trabalhar. Entende? A enciclopédia está a toda. Mas essa dinâmica. Essa ampliação é viável, né? É lógico. Ampliar. Hoje tem 17 só. Pois é. Mas, não, e com eles são ouvindês, né? Eles vão chamar os outros. O povo ainda tem muita, sabe como é que é? Muito tabu a respeito do verbete. Verbete é mais fácil que a gente pensa. É isso. Agora, o povo é porque quer fazer aquele verbete. Ficar um ano. Um ano fazendo verbete. Então, isso aí é um problema. Então, é um tal de burilar, é um tal de puxar, de colocar perfume, levar para aqui, espichar, levar, encurtar, cortar, mutilar, refazer, recomeçar tudo. Então o negócio é sério, mas nós vamos chegar lá. Entende? Mas fazer também rápido, eu teria que pegar uma técnica lá, talvez. Pois é, mas agora com a verbetografia aí está muito mais fácil. Um esquema de fazer mais rápido. Está muito mais fácil. Verbete é mais fácil que a gente pensa. Não é assim tão complicado, não. Agora, o problema é que a maioria não tem hábito de pensar com profundidade. O verbete às vezes exige isso. Professor Valdo, uma pergunta que os participantes lá do programa fizeram, que eu não sabia responder, era qual é o critério que o senhor usou para escolher os temas de cada um. O senhor podia falar mais sobre isso? A primeira coisa é a seguinte, você tem que lembrar que eu estou trabalhando nisso há muitos anos. Para começar, eu tinha que fazer tudo que fosse bem simples, para a turma entender e para não assustar o passarinho. Então eu comecei a fazer com 23 sessões só, no início. Tem muitos deles que estão assim. Eu estou deixando para servir de exemplo. Então, por exemplo, os verbetes que eu tenho escrito, tem uns que são profundos e amplos, e tem outros que são superficiais. Agora, os temas. Eu procurei colocar os temas que a gente precisa dentro do processo da conscienciologia para entender esse mundo e ficar livre disso aqui. Então, a tendência lá é expor todo o processo da dimensão humana, entende? Como se fosse assim um balanço do cosmos físico, intrafísico.
Agora, eu vim para dar esse balanço. A ideia é... Então, esses são o critério de escolha dos verbetes que o senhor está fazendo. Certo. Agora, cada um de nós lá na verbetografia, a gente leva uma listinha de 3, 4, 5. Eu escolho um, porque tem muitos ali que eu já escrevi, tem outros que estão escritos que eu ainda não publiquei. Você tem que lembrar que eu tenho 26 letras com coisa já escrita. Algumas dessas letras têm mais de 1000 páginas. Quer dizer, eu tenho outra enciclopédia, além dessa que eu já mostrei. Está tudo no meu computador. Então, se eu viver mais, ela vai ficar cada vez maior. Até agora tem 8 volumes. Nós vamos. Eu não tenho limite, nem raia. Desde que o negócio mantenha a qualidade, eu vou em frente. Agora, é aquilo que antigamente se falava, quod abundat non nocet. Não é teu traseiro, não é nosso, não é isso. É aquilo que passa da conta. Se é positivo, não vai fazer mal. Entendi. Entende? Se esse excesso não é negativo, ele faz bem. Então, se nós vamos colocar o negócio com mais ideia, vai ajudar alguém a fazer uma consulta. Agora, a coisa mais séria é a repetição que tem. O problema da circularidade, o abato-pensenidade positiva, cosmoética, da enciclopédia. E dentro do próprio porque isso o povo não vai entender bem, não. Muita gente não vai entender. Mas veja, isso é que é o ideal. Por quê? Uma pessoa procura um tema. A gente tem que dar, pelo menos, a ela, tudo que diz respeito àquilo naquele momento. Porque às vezes ela só vai ler aquele verbete, não vai ler nenhum outro. Então tem que repetir. Fazendo uma análise assim, bem superficial da listagem que a gente entrega ao senhor, e o que o senhor clica lá como prioritário, eu fiquei achando que o senhor também vai pela personalidade da pessoa, aquilo que mais ajudaria a pessoa. Em parte isso que ajuda a pessoa, mas eu olho em primeiro lugar aquilo que seja original, inédito, a coisa que seja nova. É o verbete em si. É isso que a gente queria saber. Eu vejo em primeiro lugar isso. Agora, outra coisa também, uma pessoa às vezes ela pode arranjar um tema desse, ela vai escrever alguma coisa que não é bem a minha abordagem. A abordagem dela é diferente da minha. Deve se ir com calma. Você viu que eu te mostrei um deles, que se for escrever daquele jeito, ia exaltar o pior, em vez de exaltar o melhor, só pelo título. Então a gente tem que saber escolher muito. Uma dúvida que é. Agora, o que eu vejo é o seguinte, hoje nós já temos aí uma infraestrutura, uma linha de montagem de verbete, de livro, impressionante, gente. Não falta nada. Vocês devem começar a apresentar os verbetes logo, e não ficar com bobagem, não. Vocês estão demorando demais, estão perdendo tempo com isso. Tem que levar a coisa para frente para fazer outros verbetes. Tem mais coisa. E agora, vai ser bom, porque daqui 15 dias, nós vamos, daqui 2 semanas, nós vamos começar a ver quem é que foi. Eu quero ver qual a reação de vocês perante os outros verbetes. Está entendendo? Quero ver o que vocês vão falar, como é que é, as abordagens. Está entendendo? Porque vocês têm que lembrar uma coisa. O verbete não fui eu que escrevi. Mas ele está na minha enciclopédia. Eu sou organizador dela. Eu vou defender o verbete. De modo que não fica pensando que isso vai ser fácil também, não. Eu estou aí de olho. Mas fala aí. Tudo bom, Valdo? Professor, tem algumas correções aqui, não sei se já foi feito. Não, esse aqui não foi feito nada. Na definologia, esse ou seja aí é entre vírgulas, né? O que é? Na definologia, esse ou seja, na segunda linha, é entre vírgulas. Você quer que põe, né? Vamos pôr uma vírgula aí. Se você às vezes põe, às vezes não põe. Você sabe que isso é à vontade. Tá. Agora, tem outra lá que eu já falei aqui. Se você quiser, você que gosta disso, é na frase enfática, o expandir, em vez de expandirem. Sim. Aí depende de você. O que você acha? Vamos seguir você, o que você acha? Eu tiraria, eu também. Tiraria? Tiraria. Isso é uma homenagem a você, hein? Agradeço. Tá? Professor, e tem outra também aí na paradoxologia, na página 26.
Paradoxo, o que é? Tem aí para assistir gratuito e parapsiquicamente as consciências. Esse A não é, ele não é craseado, né? Não precisa não, né? Não. Tem razão. O que mais? E aí, não. Aí tem algumas sugestões que eu queria ver aqui, por exemplo, na estrangeirismologia, o senhor acha que entraria aí o software livre? Aí é com a Minerva, ou a deusa Minerva. Filme não tem, mas assistir Não. são duas coisas diferentes. Por exemplo, você vai assistir parapsicamente aos indivíduos ou os indivíduos? Assistir? É aos. Nesse ponto você está errado. Estou errado. Então tá. Então aqui está Vou dar uma certo. checada lá para ver, pessoal. Aqui está certo. Eu acho que tem que entrar assim. Agora, nós precisamos de ver as Vou dar uma outras, olhada. cadê as outras professoras? O que você acha, Julieta? Você está sempre fora. Tá na... Então, observa lá. Olha lá, paradoxologia. Para assistir gratuito e parapsicamente às consciências, tá certo? Não tem? Porque dá assistência. Tem crase? Então, ó, essa é 1 a 1 está o negócio. Agora, Ok. tem mais? Não tem. Agora, outra coisa. Quando sair a próxima edição da enciclopédia, eu vou colocar lá que não foi feita a revisão final. Eu vou pôr tudo que tenha pela primeira vez até aquele dia. Então vai ter muita batatada, letra, qualquer coisa. Você dá uma olhadela para mim. Principalmente você olha aqueles verbetes que ainda não foram debatidos. E assim você pode fazer uma revisão. Legal. Paulo, Não, eu já falei sobre transitivo direto ou indireto? Tá aqui. Assistir ao doente ou Não, ao é doente. igualzinho o caso lá da vírgula que ele falou. Isso depende do estilo. O que você queria? Não, é justamente isso. Porque aqui Tá tem aí. um dicionário. E aí, em termos de sugestão aqui, é aquela questão na estrangeirismologia, o software livre. Não sei se entraria aí, o que você acha? Aí é a deusa Minerva que vai falar. Valdir, e tem umas dúvidas que eu tenho aqui. Sim. Eu queria que, se possível, o senhor pudesse explicar melhor aí essa antagonismologia, que eu até, quando eu estava vindo aqui para a tertúlia, eu estava me questionando, né? Porque, do ponto de vista da evolução, não existe gratuidade. A gratuidade? Porque você coloca aí antagonismologia, né? Antagonismo, inexistência de gratuidade evolutiva, existência de gratuidade cosmoética. Sim. Na minha cabeça parece que não cabe muito os dois, assim. O problema é seu, mas eu acho que tem. Eu acho que tem. Cada um faz o que pode. Eu escrevi, né? Porque se a gente fala... porque pelo menos eu entendo o seguinte, professor. Eu respeito muito o seu ponto de vista. Porque pelo menos eu entendo o Gente, eu vou ler seguinte. para vocês, tá certo? O antagonismo, inexistência de gratuidade evolutiva e existência de gratuidade cosmoética. Porque na minha O que vocês cabeça... analisam com isso? É porque na minha cabeça... Eu tenho razão ou eu tenho razão? Não, porque o que é que eu entendo? Porque para mim, pelo menos quando eu entendo alguma coisa que ela é cosmoética, ela já é evolutiva. O problema todo é, você acha que toda cosmoética é gratuita? Isso está errado. Não, É isso? não. Existe gratuidade cosmoética, mas toda gratuidade, toda cosmoética é gratuita? Não. Ah, tá. Então vamos entender. Entendi. Agora, a outra, gratuidade evolutiva. A inexistência de gratuidade evolutiva. Tudo é o esforço da pessoa. Entendi. Agora, ó, 2 a 1 para mim. Tá certo? Gia, Tá certo? o explicito. Eu não gosto de ganhar nada aqui. Eu gosto sempre de perder, que assim eu lucro. Tá entendendo? Vê se você não fica errando comigo, não. Vê se você acerta para me ajudar. Isso é que é ideal, né? O senhor poderia falar um pouco de autonomia e heteronomia? Como funciona isso dentro de uma IC? Aí seria bom, João, você... Quem mais? A turma de IC falar. A Isabel não está aí também? A turma do Unicim.
falar sobre autonomia e heteronomia. Fala aí alguma coisa para nós. É a turma da IC. Esse nosso amigo é de Uberaba. Acho que tem um verbete, né? Bom, a questão acho, da autonomia é a pessoa está em grupo, ela não tem como decidir certas coisas simplesmente da cabeça dela, ela precisa seguir o movimento do grupo também. Maioria, às vezes, não essa maioria, mas acho que aí entra muito CGC, Código de Cosmoética Grupal. Vale a pena a pessoa dar uma olhada nisso aí. E tem um verbete também sobre CPC, e eu acho que tem um sobre heteronomia também, que explica melhor essa condição, para a pessoa dar uma olhada. Quer falar? Estive lendo uma biografia recém-lançada do Chico Xavier. Nela, o professor é descrito como possuidor de um discurso demolidor. Já vi nas tertúlias debates acalorados com os tertulianos e realmente não só liquidou, como demoliu os argumentos deles. Em várias situações da vida, vi pessoas mal intencionadas prevalecer a sua opinião e dobrar os demais à sua vontade. O que uma pessoa pode estudar para melhorar seu posicionamento no processo de comunicação visando a cosmoética? A primeira coisa é o seguinte, ela ser sincera e ela falar a verdade. Isso é que é o difícil. No movimento espírita, era das coisas que faltava, era justamente falar a verdade. Muita gente era sincera, dentro do fanatismo religioso. Mas falar a verdade daquilo, por exemplo, os escândalos que passam na Igreja Católica, eu vi uma porção desse no movimento espírita. E a gente não podia falar, senão eles te massacravam, eles acabavam com a gente. Entende? Gente dentro das obras de assistência social. Agora, o que a gente fazia? Quando eu via aquilo, eu entrava para dar o conta daquilo tudo, dava um jeito. Muita gente então falava em demolição, mas nem sabia por que é que eu estava agindo. Eu vi cada coisa de abuso disso e daquilo, abuso sexual, abuso emotivo, emocional, abuso de família, abuso econômico financeiro, abuso de poder, tudo isso, porque um monte de assistência feita. Vem aquelas pessoas que querem dominar todo mundo, o abuso da energia em matéria de passe e etc. Então, isso tudo a gente tem que falar. Agora, o discurso demolidor. A gente tem que mostrar a realidade. É o processo que nós chamamos de cosmoética destrutiva. Isso é uma necessidade. Agora, é preciso ter, em primeiro lugar, testosterona. Sem isso não vai, o negócio não funciona. E outra coisa, verbação. Eu falava as coisas, mas construía. Os negócios, tem um monte de coisa que eu construí que eu não vou relacionar aqui. Está tudo vivo. Faz 44 anos que eu deixei o movimento espírita tudo lá. Nada disso acabou. Como é que é? E daí? Isso é que interessava, não é o que eles queriam? Estão fazendo, está com. Não é o que queriam? Estão fazendo. A gente iniciou o processo. Então, veja, falar contra mim na questão do movimento espírita é a maior besteira. Por isso que eu virei um bicho-papão. Eles mesmos falam isso. Pelo seguinte, tudo que eu tinha, eu doei para lá. Minha vida inteira foi doação. Doação, 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 doação. Vocês não ficam pensando que o meu consultório era clínica gratuita, que foi a única coisa que eu fiz. Não foi. Eu fiz, junto com amigos nossos, várias empresas que a gente pegava o dinheiro para distribuir arroz e macarrão para o povo. Isso tudo foi feito. Outra coisa, 17 mil pessoas de 3 em 3 meses se distribuir, pensa que isso é fácil? O próprio governo tem dificuldade para fazer isso. De vez em quando eles têm dificuldade com essas inundações, às vezes um número até menor do que esse, e a gente dava isso tudo aí. Outra coisa, tem prova disso, tiraram foto disso, todo mundo participava disso. A minha irmã, essa que está aqui, saía de Monte Carmelo, de 3 em 3 meses, para distribuição, para ajudar minha mãe, que já morava lá, junto com o povo todo, para ajudar na distribuição, que a gente precisava. Eu falei assim, ó, nós precisamos de gente para atender esse povo. Aquela fila, pensa bem, 17 mil pessoas. Gente, tem uma porção de cidade aqui do interior mesmo do Paraná, que, por aqui, que tem 5 mil habitantes. 17 mil pessoas já é uma cidadezinha, é uma aldeia. Como é que é isso? E outra coisa, o povo tudo carregando as coisas.
menino, tudo ali no meio, a gente contava todo mundo. Como é que é isso? Então, o discurso demolidor, ele tem que ter, antes de mais nada, a verbação. Você constrói primeiro, depois você fala a verdade. Aí vale a pena. Agora, falar antes, apenas por falar, isso é uma mera filosofia que não leva a nada. O que eu quero ver é um negócio palpável, concreto. A coisa séria é essa, né? Física. Pode detalhar melhor sua retrocognição no Egito e suas projeções? Qual era a técnica empregada na época junto com os caixões de pedra? Era a mesma que nós usamos em matéria de volição. É a vontade de você querer sair fora do corpo e acabou. E aparecer lá fora. Agora, o que era bom lá no caso é que tinha o local. Então, primeiro a gente ia no local e via o ambiente. É isso que eu falo de holopensene. Você sentiu o ambiente, como é que era lá. E depois você fixava aquele lugar para sair do corpo para chegar lá. Agora, ali tinha ectoplasmia, aquele povo todo, tinha doadores de energia no meio daquele povo todo. A turma das mulheres que levava a gente com aquele negócio da toalha para depois limpar a gente e acordar lá dentro, aquele povo tudo doava energia. Agora, tinha gente muito boa em matéria de ectoplasmia nessa época. Então, o processo já funcionava. Agora, não era fácil, não. As coisas que eu lembro, o negócio não era fácil. A primeira coisa que tinha, que eles avisavam, os mais velhos falavam para a gente, era o seguinte, porque tanto o Eurípides quanto eu, porque o Eurípides foi na mesma época que eu, é o que eu lembro, que eu falo, que eu sei disso. Tanto o Eurípides quanto eu, eles advertiram, eles recomendaram, para a gente não ficar pensando que o fracasso seria uma coisa muito negativa. Isso é os velhos que falavam para a gente. Olha a inteligência. Para não pensar no processo de fracasso ou de vitória, de você sair do corpo. Não. Você está fazendo a experiência. Sob certo aspecto, a ideia é mais ou menos essa que faz com os esportistas. O negócio não é ganhar, é participar. Então, lá, o problema da iniciação era assim. Agora, eles falavam, porque nem todo mundo conseguia, você está entendendo? Uma boa parte não conseguia. Agora, então, você tinha que ir relax, para poder sair do corpo. Agora, veja, isso tudo eu apliquei nas técnicas do projeciologia, para mostrar como é que isso funciona. São técnicas, estão lá, tem tudo lá dentro. Alguém morria nessa experiência? Como é que é? Alguém morria, dessomava nessa Não, experiência? que eu saiba, não. Agora, veja, aquilo tudo, eles falavam muito em negócio de morte, porque tinha esse processo do culto da morte, que eles davam muito valor. Mas não era tanto do jeito que era, não, porque esse processo nosso é bem antigo. Entende? Por isso que é que a gente não encontra as coisas que eles falam. É muito tempo. Você tem que lembrar que hoje os caras que estão estudando o Egito, igual aquele livro que eu estava aí mostrando, ele acha que há 10 mil anos que já tinha coisa séria. Já existe uma escola que já admite isso na paleontologia, as coisas todas que tem aí. Esse negócio é muito sério. Há 10 mil anos antes dessa era nossa comum. Quer dizer, no caso aí seria há 12 mil anos, ou 120 séculos. O negócio não é fácil. Gente, nós estamos vendo que nós temos aqui 3 integrantes do Convention Visitors Bureau de Foz do Iguaçu. Eu queria que nós dessemos aqui umas palmas para toda a comunidade. O Convention Bureau já, aqui, desde que eu estou em Foz, eles já nos ajudaram, uma opção de coisa aí, esses anos todos. Foi a partir do Convention Bureau que alguém depois colocou o nome de Conscienciologia na rua, tudo. Isso tudo é esse, é o Bureau de vocês lá. É coisa séria, processo cultural da história, vale a pena. Mas, quem é mais que quer? Você? Eu queria perguntar, eu não vejo efeitologia, mas eu achava efeitologia os efeitos pedagógicos assistenciais da divulgação nas neoverpoints. Não está? Ela está falando isso aonde, hein? Não, não está. Não está. Não está aqui. Não está. Eu pergunto para o senhor. Eu não entendi. Eu pergunto para o senhor se poderia... Como é que é o efeito?
os efeitos pedagógicos assistenciais da divulgação das NeoVerPoints. O problema aí é o óbvio, né, Cris? Não tem muita novidade nisso. Se você tem, veja bem, uma ideia nova, original, uma verdade relativa de ponta, que é a VerPom, e você vai divulgar, você vai criar ideias novas na cabeça de quem fica sabendo daquela realidade. Isso tudo é educativo, vai ampliar, porque a VerPom, ela olha o processo da evolução. Isso não faz parte da gratuidade? Faz parte de quê? Da gratuidade. Até um certo ponto, sim. É toda a verdade que você está distribuindo, né? Assim, sem cobrar nada, isso tudo ajuda. Agora, a divulgação da VerPom, ela pode ser muito interassistencial. Então, é uma gratuidade de alto nível. Por isso. Pode ser. E neossinapsologia, que também não tem. O verbete não tem. Tá. Já está só fora das sessões. Neossinapsologia. A criação neosináptica da TARES através da verbetologia, promotora da dinamização. Como é que eu não entendi? A criação neosináptica da TARES através da verbetologia. Assim, o processo todo é o seguinte: a maior trabalho que nós podemos fazer, o maior trabalho, seria a tarefa do esclarecimento. Agora, o que você pode esclarecer mais as pessoas, se não através de uma verdade que seja relativa de ponta? Sim. Uma verdade nova, inaudita, inédita, original. Então, isso é o máximo em matéria de assistência, em matéria pedagógica. Está certo? Está certo. Está correto. Uma outra coisa, em taxologia, por exemplo, não está o FIEX, está TARES mais, TENEPS mais, o FIEX não. Não. O que tem? O que você quer? E também tem como uma TENEPS. Ah, sim. Isso aqui que é mais avançado, né? A gente não chamou muito os atenção. Cursos, por exemplo, que faz a CCCI. A OFIEX é uma coisa mais avançadinha, né? Mais séria. Agora, mas a gente fala sobre pedagógico-assistenciais, né? Isso a gente fala uma série de coisas aqui. Inclusive, eu falo sobre a prova geral de Conscienciologia, você viu aí? Sim, também teria que estar o curso do fim de ano inegoico, a mega euforização, o atendimento no LOSIC. E o curso de longo curso do tertuliário também tem aqui, é gratuito. É bom ver que tem uma opção de coisa aqui. Os verbetes impressos da enciclopédia. Tem cara que vem aqui um ano inteiro e leva os verbetes. Já pensou, você vem um ano inteiro e já tem 300 e tantos verbetes. Isso é uma página, um livro, é um livro de 600 páginas. Está entendendo? Que ele ganhou. Se nós formos olhar os detalhes, passar um pente fino nisso, vai longe. Tem. Pois é. Agora aqui, o arco voltaico pode ser aplicado pela própria pessoa nela mesma, e qual seria o maior benefício imediato? Não, o arco voltaico você não precisa pelo seguinte, o EV supera essa condição toda e faz mais do que isso. Olha bem como é que é, ficar da sua vontade, você faz o que você quiser com a energia. Né? Na segunda-feira tive uma projeção do psicossom, na qual fui parar em um quarto de hospital extrafísico, onde havia 3 consciex auxiliando uma outra consim, aparentemente projetada em processo de paracirurgia ou coisa parecida. Me falaram que ela estava sendo preparada para a sua dessoma próxima. Exteriorizei energia para ela. Tive a impressão que as consciex não sabiam que estava se manifestando extrafisicamente. O senhor pensa que seria mais um desses casos, daqueles casos de abrir o jogo, francamente? Pois fiquei com receio de usar certas propriedades do psicossoma, como a volitação, por exemplo. Não, aí você tem que seguir a sua inspiração no momento, né? Se de ver o ambiente, quem está, como é que é. Isso aí é difícil dar opinião. Se de ver o que a gente pode fazer que seja melhor para ajudar os outros extrafisicamente. Aquilo que for melhor, a gente opta. A alternativa melhor seria essa, né? A opção melhor. Paulo, de novo.
Valdo, na taxologia, você poderia explicar melhor essa primeira? A autocomercialização. A anticomercialização. A anticomercialização total, exemplificada pela pessoa do conscienciólogo ou consciencióloga large. Quer dizer, ele não comercializa nada que ele tem, ele vai doando. Isso aí é gratuidade cosmoética, né? De alto nível. É o large. Vale a pena pensar. Agora, aqui tem várias, né, que vale a pena a pessoa pensar. As cortesias, bolsas parciais e bolsas totais em curso de Conscienciologia concedidas aos alunos despossuídos. As entrevistas conscienciológicas concedidas gratuitamente pelos experts pela Conscienciologia. Isso também é outro. Ah, sim. Ora, esse aqui, ó, é o meu feito no momento. São 23 verbetes que tem mais de 11 máximos no detalhismo. Eu falei que eu quero chegar a 50 para começar, né? Lembra que eu estava com 7, agora eu estou com 23. Agora, quais são os verbetes que eu já ampliei aqui? Eu vou ler para vocês terem uma ideia. Agora, isso aqui era o meu processo de diverso. As minhas técnicas, como é que são os detalhes? Tudo tem detalhe e tem sua razão de ser. Então, aqui está escrito assim: Enciclopédia da Conscienciologia, verbetes. Análise profunda, 2 pontos. Máximo dos verbetes. Ordem da análise da divisão, 2 pontos. Detalhismo. Mínimo dos máximos redigidos, 2 pontos. 11. Total dos verbetes, 23. Agosto de 2010. Agora, o que é que vai ter cada um desses aí? 1. Especialidade, a ordem alfabética. 2. Título do verbete, ordem alfabética. 3. Página da Enciclopédia da Conscienciologia, que está no dia. Ela muda, eu coloco mais coisa, muda as páginas todas. Agora, total de página do verbete. Total de máximos do verbete. E total de máximos da divisão detalhista. Então eu vou ler para vocês. Especialidade. Autoexperimentologia, está lá. Interação, consciência, fato. Página 3.905, 5 páginas, 15 máximos e 11 no detalhismo. Outra coisa, o detalhismo, às vezes, ele tem mais uma, às vezes, devido ao processo de ter 20, às vezes. Mas esse eu não conto. O que interessa é só aquele que diz respeito ao conteúdo, não é a forma. Agora, autolucidologia é outra especialidade. Consciência calidoscópica, nós já dissemos daqui, né? Agora, página 2132, 5 páginas, 21 máximos e 15 máximos lá. E por aí vai, eu tenho 23. Agora, ó, evoluciologia já tem 3 verbetes com 11. 11 não, é um com 12, um com 14 e outro com 11. Agora, quais são? Gargalo evolutivo, hipótese evolutiva e ser hoje. Esse ser hoje eu ainda não trouxe, ele é novo. É de hoje. Vocês estão olhando lá, é? Então esse que está lá. Agora, o problema todo, que isso aqui vai me ajudar demais a ter uma visão de conjunto, porque a enciclopédia cresceu demais. 7.200 páginas. E outra coisa, são 1.700 e lá vai fumaça. 1.787 hoje. Então, eu preciso de ver e constatar o que já tem, para não ficar tão repetido, vamos dizer, as argumentações não ficarem repetidas. Então, eu tenho que mexer nisso. Agora, isso aqui é o máximo. Outra coisa, esse dado aqui eu não vou publicar e nem dar para vocês, mas vamos supor que uma pessoa arranjou aí, vai escrever sobre conviviologia. Se eu der para ela aqui, ó, na conviviologia tem 2 verbetes. Ela vai olhar lá, ela vai copiar a opção de coisa, praticamente a parte mais séria do verbete está feita, só de cópia. Isso é coisa de computador. Eu não vou permitir, por enquanto, a coisa dessa. Se a pessoa quiser, tem que estudar. Se não, como é que é? Vocês estão entendendo? Aí, como eu estou falando, é muito mole. Tem que ser duro, né? Até um certo ponto, né? Mas vocês entenderam, né? Agora, ó, quais são as especialidades? A especialidade eu posso falar. Autopriorologia,
autoproexologia, autorraciocinologia, autorrealismologia, conviviologia, sedimentologia, energossomatologia, evoluciologia, extrafisicologia, harmoniologia, holomaturologia, homeostaticologia, interassistenciologia, lideraciologia, megagesconologia, mentalsomatologia, ofiexologia e paraconviviologia. Agora, algumas dessas nós já trouxemos, por exemplo, taquiritmia a gente já falou. Ela tem 16 máximos no detalhismo. Mas isso aqui vai me ajudar demais. É a base do meu trabalho para eu mesmo me orientar. Devido que eu estou dentro do dédalo. Vocês sabem o que é dédalo, né? Eu estou dentro do dédalo intelectivo, o dédalo cognitivo da enciclopédia, é um dédalo. O senhor fez um verbete de cada especialidade, como se fosse uma matriz, é isso? Não, tudo é uma fórmula, tudo é uma matriz, tudo é uma chapa. Você está entendendo? Agora, é que eu cheguei num ponto que as chapas são compostas. Você está entendendo? Eu estou julgando agora pela especialidade. Já não interessa só o processo do verbete. Meu problema agora é da especialidade. Agora, eu preciso disso, Rosa, porque eu vou começar a fazer os outros verbetes que tem lá. Esse das 26 letras. Tem muito material. Eu já dei alguns para vocês trabalhar que eu não trouxe aqui. Aqueles quando você vê que tem uma série de verbetes que eu dou, que são da mesma inicial, é que isso é das letras, está entendendo? Então, isso aí agora vai poder me ajudar demais. Agora, vamos agora entender. No início, tudo é difícil. Com o passar do tempo, tudo vai ficando fácil. Mas, aí tem um marca-burros. Fica mais difícil. Se ficar fácil demais, não, fica fácil. Mas o novo... Se eu quiser apresentar um verbete de qualquer maneira, eu faço o verbete em meia hora. Sim, mas a divido esse material. Mas eu não posso estar copiando isso, e tudo igual. Você vai ver e já viu que o meu argumento é sempre aquilo, não mudou nada. Eu tenho que mudar. Você está entendendo? Eu estou falando por causa da expansão de verbetes. Agora está ficando cada vez mais complicado, porque assim, para você criar alguma coisa diferente, nova, está difícil. Pois é, mas não, o difícil mas veja, uma pessoa dessas, da lei do Gerson, ela vai pegar o material, está tudo fácil, tudo já está mastigado. O problema é a hora que bater na mão da gente, não vou meter o pau. Não, esse aqui não. Entendeu? Então não adianta estar copiando demais. Não adianta plagiar. Não adianta fazer que Cristo espera por ti. Você está entendendo? O negócio é mais sério. Ô líder, eu quero depois te pedir uma coisinha, se você puder, você desce aqui na plebe aí, sai aí. Sai aí da monarquia em cima e dá um furo aqui embaixo. Valdo. Sim. Aqui na taxologia não seria interessante a gente colocar as doações do programa do Amigos da Enciclopédia? Eu não quis colocar para não estar fazendo média demais das coisas aí, porque nós estamos falando demais nisso, né? E outra coisa, mas é o caso, você acha? Eu acho que é um sentido. Colocar os Amigos da Enciclopédia, aí o 18º aqui dentro, tá certo? Agora, esse Amigo da Enciclopédia, seria bom você redigir o parágrafo, eu confio em você. Eu pensei nisso, mas não quis colocar para não estar... Aí é demais, né? A gente está puxando um negócio demais para a gente aqui, com os troços todos. Mas eu já faço propaganda aqui todo dia. Agora, essa propaganda, isso aqui, você sabe o nome disso, né? Como é que é? Como é que é a propaganda que você faz? A merchandising. Merchandising. Agora, veja, eu já faço merchandising aqui todo jeito. Agora, essa aí seria descarada. Mas, como é você que está pedindo, a gente vai atender a galera. Porque no fundo... Aí já deixou de ser merchandising, né? No fundo, não existe ali uma assistência gratuita, e sim patrocinada.
Certo, que alguém está doando alguma coisa. Não, e eles são fora de série. Exato. Querendo ou não, são fora de série, porque sempre, né? Eles têm que ceder alguma coisa. Exato. Agora, quem vai fazer mais essa gratuidade cosmoética vai ser o governo, através das firmas, que vão nos ajudar a fazer o centro cultural holoteca. Esse é que é o negócio. É esse o dia que tiver, eu vou pôr tudo na enciclopédia. Tá? Eu vou colocar tudo na enciclopédia, a hora que sair. Porque nós nunca recebemos nada oficialmente. O dia que tiver, eu tenho que colocar. Aí eu vou pegar uma série de verbetes e incluir. Esse aqui vai ser um deles. Tá certo? Vamos ver. Quem viver, verá. Não é assim? Agora, gente, o que mais que vocês têm aí sobre o processo? Tem mais alguma coisa? Como é que nós estamos? Professor, aqui na página 25, aqui no A, sim. Na página 25, em pensenologia, é possível aprofundar holopensene pessoal da interassistencialidade? Eu gostaria de entender quais os atributos conscienciais são prioritários para desenvolver ou aprofundar a assistência no dia a dia. E a melhor postura também para desenvolver assistência. A coisa toda é você querer ajudar os outros naquilo que possa melhorar a evolução das pessoas. A partir disso, se você já tem uma ideia do que é, tudo melhora. Então, é ajudar, é fazer. Uma outra coisa, em matéria de assistência, a gente não deve titubear ou vacilar, não. Deve fazer assistência mesmo quando a pessoa ainda está jejuna ou começando. Por quê? Se ela errar, ela aprende a assistir melhor. A própria assistência vai ajudar demais. Eu quero te dizer, só para você pensar o seguinte: quando a pessoa procura assistir ou ajudar alguém, auxiliar alguém, ela acaba sendo auxiliada pelo amparador. Então, uma pessoa que não tem amparador, ela vai acabar tendo na hora que ela começa a fazer a interassistencialidade. O problema, então, não é especificar demais como, não. É começar a fazer. A hora que ela deslancha, os amparadores ajudam. Entende? Se você vai ajudar, para você não errar, você pode pensar o seguinte: isso que eu vou fazer, eu vou me arrepender amanhã ou não? Se eu não vou me arrepender, se está tudo bem. Outra coisa, isso que eu estou fazendo pode criar algum mal para alguém? Você vê que não tem jeito, você ajuda. Qual o problema? Você não vai errar nunca. Se aquilo não vai criar mal para ninguém, e se você não vai se arrepender, deve ser porque a coisa é equilibrada dentro de você. Então isso é muito importante. Agora, Olívia, o que eu queria é o seguinte: existe um cachorrinho aí, que eles dão um nome para ele de Dentinho. É aquele pequenininho que está lá, que fica assim como se estivesse mostrando para a gente. Na hora que ele fala lá, ele dá um latido e mostra o dentinho. A Graça me pediu para te pedir para você arranjar o dono do cachorrinho. Ele é muito simpático, tudo isso, muito afetuoso. Foi pego aí nas questões do vizinho, porque eu tinha um grandão que estava atacando. Ele está bem de saúde, foi tratado, ficou aí no canil durante uma boa temporada. Agora a gente já pode dar o cachorrinho. Você sabe quem é o cachorrinho, sabe? Então arranja para nós, que a Graça falou que você é que sabe. Hein? Pode levar. Pode levar. Pode pegar ele hoje, se você quiser. O dia que você quiser. Pode pegar. Pode, que eu já tinha combinado com ela que qualquer coisa que teria que liberar para você arranjar um dono para ele. Para na hora de levar. Para não precisar de prender o cachorrinho, essa coisa toda. E ele gosta da gente, ele é afetuoso. Se deixar, ele me segue todo lá, desde que apareceu. É sempre assim. Entende? E olha que eu não sou o cara de dar comida para ele, não. Quem dá é a Graça, o povo. Ele é bom mesmo, naturalmente bom. Esse é um cara que vai virar homem logo. Entendeu? É um bom cachorro. Agora, ó, nome você tem que arranjar. A turma aí arranjou vários nomes para ele. O melhor é o dentinho, porque aparece no dente dele na hora que está falando, brincando ali. Obrigado, viu? Desde já, eu agradeço aí o processo.
Agora, a gente aqui, ó, na taxologia, tem os direitos. As doações integrais gratuitas de determinados livros, pequenos e grandes, da Conscienciologia. Agora, isso, veja bem, dos autores das obras editadas pela Editares. Tudo isso tem. Depois tem as edições integrais gratuitas de determinados livros, pequenos e grandes. De autores, autoras, tal. Entrevistas, exame. O exame de avaliação ou prova geral de Conscienciologia, ministrada para quem quiser participar, gratuitamente, na manhã do segundo domingo de dezembro de cada ano no CAEC. Os materiais didáticos conscienciológicos distribuídos gratuitamente na Holotec durante os cursos. As folhas de papel carta para anotações oferecidas gratuitamente no Holociclo do CAEC durante o ano inteiro. São as torres brancas que tem lá, né? O serviço pedagógico gratuito das instituições conscienciocêntricas, as ICs. Sempre tem, né, João? As ICs, né? Agora, aí está falando essas coisas que eu já disse, tem os verbetes impressos da Enciclopédia da Conscienciologia, oferecidos gratuitamente todos os dias no tertuliário. Levantamento das atividades no CAEC, 70% das nossas atividades eram gratuitas. 70% do movimento de pessoas aqui dentro são de atividades gratuitas. Um bocado, hein? Um bocado de material, né? Situação, serviço, mão de obra. A coisa mais séria também é a mão de obra. Aqui nós não falamos em mão de obra. Não existe isso. O voluntariado é tudo baseado na mão de obra. Isso é sério isso. E ninguém faz o cotejamento da mão de obra. Não, ainda é isso. Está cheio de gente especializada. Veja só, nós temos advogado, médico, psicólogo, engenheiro, tudo aí. Esse povo está trabalhando. O processo do voluntariado é uma coisa impressionante, se for pensar. Foi aquilo que eu tentei mostrar para o cara lá da China, o comunista lá, e que ele não admitiu. Não, eu não acredito. Não dá para atender isso. Não dá. Eu teria que vir aqui com um monte de gente para fazer uma pesquisa. Para a gente ver. Isso é. Não vai dar nada da vida. Sabe? Não admitiu o voluntariado do nível que nós temos aqui. Agora, o que é isso, né? A China, como é que é, né? O negócio, como é que é sério. Muita gente, né? E o povo precisa de sobreviver, né? Tem que comer, né? Por isso que nós comemos cachorro, como tudo que aparece na frente. Você colocar o dedo, eles comem. Valdo. O negócio não é fácil. Aqui na letra A, tá? Aqui na taxologia também acho que pode inserir os atendimentos pontuais gratuitos da OIC. Tá? Que toda quarta-feira lá tem os atendimentos pontuais gratuitos. Põe isso aí para nós, Rosa. Atendimentos gratuitos pontuais na OIC. Por isso que eu falei de modo geral, nas ICs. O serviço pedagógico gratuito das instituições conscienciocêntricas, é o número 13, serviço. Quer chamar a atenção da consciência terapia. Agora, tem uma coisa que seria bom eu chamar a atenção aqui. Biblioteca, é o 03. As doações fraternas em bases conscienciocêntricas ou interconscienciais em geral, por exemplo, os acervos dos livros das bibliotecas particulares, dos conscienciólogos, a holoteca do CAEC e a doação de livros patrocinadas por autores e instituições. Quer dizer, às vezes tem gente que manda aí 6 mil livros, 10 mil livros de uma vez. Isso aí é muito importante. É lógico que também a holoteca já deu muito livro para muita gente e continua dando. Entende? Às vezes, para arranjar certa biblioteca, está começando, a gente manda duplicata para lá, para ajudar, tudo isso. Tudo também entra.
A holoteca é um lugar que recebe doação e que faz doação. Sempre foi assim. O princípio da descrença prega desconfiar das coisas. Mas desconfiar em que sentido? Você quer falar alguma coisa? Fala aí alguma coisa. Antes de mais nada, é uma atitude em relação a qualquer tipo de informação, para que a pessoa assuma, através do seu discernimento, fazer um crivo. O que ela pode admitir, o que ela pode não admitir, e o que ela pode suspender o juízo naquele momento, tendo como referencial as suas experiências. Então, não acredite em nada, é uma atitude. Mas a pessoa não vai aceitar simplesmente sem nenhuma fundamentação, seja ela experiencial, seja ela de lógica, dedutiva, e vai ter como referência a sua própria experiência. Mas também não significa, às vezes as pessoas confundem, é um fechadismo. O princípio da descrença está junto com ele a questão de ter o abertismo consciencial também. Gente, eu estou aqui com um exemplar do livro Dissidência, sobre o processo de ruptura nos grupos humanos. É do Luiz Augusto Dizis, aquele que já trabalhou aqui conosco. Ele escreveu esse livro em 2005, sobre dissidência. Agora, o problema, o livrinho dele é muito bem composto, arrumadinho, fala aqui das coisas, algumas coisas de projeções da consciência, 700, etc. Expõe uma série de condições. Para quem está estudando o processo de dissidência aí, eu queria lembrar que é bom ver esse livro. Tem, inclusive, gente que estava fazendo verbetes sobre o processo que incluía o processo de dissidência. Esse livro dele vale a pena ver, é interessante. Ele fala aqui em dissidência, mini-dissidência, maxi-dissidência, o processo da independência, o conformismo, o anticonformismo, as coisas todas, o brainstorm e o processo da propaganda, o enfoque consciencial das coisas. Há uma série de condições aqui do livrinho dele. O livro dele tem 116 páginas, mas é interessante, bem arrumadinho. Vale a pena ver o processo de dissidência. A gente vai ter acesso a esses 8 volumes que vão sair agora, vai sair em DVD? Eu vou trazer para cá os 8. Sim, mas em DVD também vai sair ou não? Possivelmente, a gente vai ver aí com editores o que eles vão fazer, né? Para a gente poder Nós vamos colocar. E com a turma que fez os verbetes já. Os 17. Bacana. As 17 pessoas, 20 verbetes. Você pode falar um pouco naquela primeira edição do Projeciologia que você fez, a edição gratuita inteira? Como é que você pensou, principalmente as pessoas que você queria que seriam pessoas chaves para fazer uma massa crítica? O caso todo é o seguinte, eu já tinha distribuído muito livro. Para vocês terem uma ideia, no movimento espírita, o Chico também gostava muito de distribuir livro. Então, naquela ocasião, a gente arranjou uma equipe e eu comecei a trabalhar para distribuir, assim, milhares de livros de cada vez. Então, um dos trabalhos que nós fizemos era uma caminhonete grandona que cabia milhares de obras, de exemplares, e 2 primos da mesma família levavam esses livros para distribuir em praça pública no Nordeste. Eram tudo livro que nós recebíamos e livro também do movimento espírita de modo geral, coisa que interessava. Mas às vezes a gente colocava dicionário no meio para ajudar o povo e tal. E aquilo era distribuído publicamente em praça pública no Nordeste. Essa viagem com esse carro, com essa caminhonete, isso foi feito muitas vezes. Essas pessoas gostavam muito disso e a gente arranjava os livros. Agora, depois disso, o Centro da Consciência Contínua mandava minis bibliotecas para as bibliotecas que não tinham, que estavam começando. Nós atendemos centenas de bibliotecas no Brasil. Entendendo? Agora, isso do Centro da Consciência Contínua. E outra coisa, o mínimo de livros que ia de cada vez para a biblioteca era 21. Não me pergunte por que era 21. A gente chegou à conclusão que devia ser 21. Entende? E a gente mandava. Agora, lá no Centro da Consciência Contínua já não era mais livro espírita.
Eram livros mesmo sobre consciência, parapsicologia, e os livros nossos, que eu já tinha publicado, por exemplo, Projeções da Consciência, essa coisa toda. Agora, isso tudo a gente mandou durante muito tempo. Aí eu já tinha muita experiência em doação de livro. Eu sabia, por exemplo, que livro você não deve dar ele gratuito. Isso é opinião internacional. Ele deve ser cobrado para a pessoa dar valor para o livro. Mas isso eu considero relativo. Eu não acho que isso seja o ideal. Então, quando eu fui fazer o livro, o que é que se passa? Foi um custo para convencer o meu editor que a edição tinha que ser gratuita e que eu ia escrever no frontispício que a edição era gratuita, para distribuir para pesquisadores e também bibliotecas de instituições. Foi um custo. Agora, o que se passa? Eu, então, quando escrevi o negócio no frontispício, eu não queria publicar o livro daquele jeito. Então eu falei com ele, não, eu vou publicar desse jeito que está aí. E a propósito, por que é que você não faz mais barato? Porque assim você participa da minha situação, porque já que eu vou dar todo o negócio, mas mesmo assim, o que eu apliquei para fazer o livro equivalia, na ocasião, de cara a um apartamento de 3 quartos em Ipanema. O dinheiro que eu apliquei. Entendendo? Tudo. Agora, você não fica pensando que eu gastei dinheiro, foi na publicação, não. Não foi na editoração. Foi na remessa de livro. Esse aqui era o mais bravo. Agora, nós fizemos uma edição de 5.000 exemplares. Na verdade, ele não fez 5.000, ele fez 5.200. Porque tinha 100 e tantos depois que eu achei, porque o livro, ele foi mal encadernado, tinha algumas coisas lá que tinha defeito. E eu não dava livro com defeito para ninguém. Entendeu? Então, nós queimamos esses que estavam mal feitos. Fiz uma fogueira com isso. Eu queimei mais de 100 livros que estavam mal encadernados, tudo de qualquer maneira. O povo queria, falou, não, mas a gente fica com a bibliografia, fica com isso. Não, eu quero um livro que a pessoa veja ele inteiro. Ver a metade não dá certo. Então não dava para aplicar nem aquele o papel, a situação estava precária, que o povo queria pegar aquilo, porque o livro era encadernado. Então nós olhamos livro por livro, as 5.200 exemplares que foi. Mas oficialmente era só 5.000. E aquilo então nós começamos a distribuir. Lá em Brasília, eu consegui em Brasília diretamente a listagem das bibliotecas que tivessem no Brasil, no mínimo 8.000 exemplares. Se tivesse 8.000 exemplares, eu mandava o livro. Então você pensa bem as centenas de bibliotecas que nós mandamos para o Brasil. Depois nós fomos pegar o exterior. Agora, lá pelas tantas eu parei, por quê? Os americanos me pediram uma orientação que eles me deram, para eu ficar com alguns exemplares para qualquer processo de celeuma ou debate sobre o assunto. Principalmente se aquilo tivesse algum interesse mais tarde no exterior. Então, eu separei alguns desses exemplares para ficar, vamos dizer, ali no estoque, para a gente ver o que precisava. E realmente, muita gente depois quis ver o livro, eu tinha o estoque. Ainda quando nós trouxemos aqui para a biblioteca, ainda tinha algumas dezenas do livro. Ficou lá. Estava até vendendo mais barato. Eram os últimos que restavam dos 5.000. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu tinha também que conservar alguns na minha mão para poder retribuir as críticas. Porque lá no livro, a primeira edição, eu pedia crítica. E a pessoa podia arriscar o livro todo e depois mandar para mim que eu mandaria um livro de volta. Um volume de volta, se ela quisesse, que alguns não iam querer, mas a maioria quis sim, e eu tive que mandar de volta. Então veja, para esse também a gente teve que pagar correio, a coisa toda, sabe como é que é? E era um monte de gente. Eu recebi muitas críticas. Agora, a crítica é que na maioria não procedia, não dava. Pouco eu pude usar, muito pouco. Mas você mandou para a pessoa física também, além das bibliotecas, não foi? Algumas, a gente não mandou, a gente distribuiu. Você lembra, né? Você lembra como é que foi lá? Você lembra. Ela lembra da minha distribuição lá no Mas São Paulo. como vocês pensaram, assim, as pessoas-chave, assim, que
poderiam ser... Não, eu chegava no lugar e distribuía para todo mundo. Você lembra como é que era, né? Fala como é que você lembra. O que você lembra da distribuição desse livro? A distribuição as distribuições eram feitas durante as palestras, ou no final da palestra, ou antes. Às vezes já ficava aquela equipe, né, Wagner, aquela turma, Samuel, e distribuíam os livros. E durante a semana, mesmo o pessoal do IPC, professores, voluntários, a gente às vezes ia de carro, onde a gente ia passar, a gente já aproveitava, levava, se dava uma listinha de pessoas. Então eu lembro até de uma senhora que não queria aceitar o livro porque ela queria com uma dedicatória do Valdo. Ela queria... Aí a filha dela falou assim, não, vamos aceitar esse assim, depois a gente vê, se leva lá e põe dedicatória, né? Agora, dos livros todos que eu mandei para as bibliotecas, só tive um que devolveu. Foi a Fundação Rui Barbosa. Foi a única, de todo mundo. Nós mandamos para centenas. Sim. Ninguém devolveu, foi só eles. Eles falaram que o livro não era lá das coisas do Rui Barbosa. Professor Valdo, também na Argentina, nós fomos com Rosemary Victoriano, que está lá, e também levamos o 700 e projeciologia, né? Homo sapiens Reorganizados, lá na Argentina, a biblioteca que é muito importante de lá, não? De Buenos Aires. A gente mandou isso tudo. Mas agora essa primeira edição deu muito trabalho. Uma outra coisa, a redação que está lá, da ortografia na ocasião, o Sol Leoncines, que trabalhou com Aurélio, lá no dicionário, levou o livro para ele lá, com a coisa toda, porque esses amigos meus todos pediam, eu dava o livro e eles levavam para as pessoas. Então, o Solo falou que essa primeira edição, para um livro daquele tamanho, que é uma raridade no Brasil, porque praticamente não tinha erro. Eu trabalhei 10 meses na revisão do livro. E a Pia me ajudou fazendo a revisão, porque nós tínhamos dado para uma pessoa fazer a revisão, mas ela fez besteira, em vez de ajudar, piorou. Foi indicado pela editora, eu tive que cortar aquilo. E ainda paguei a pessoa ainda para fazer o negócio, mas não resolveu nada, só bobagem. O negócio era fácil. Agora, a Pia me ajudou na questão da revisão bibliográfica lá, da bibliografia, sabe? Isso aí foi muito bom na ocasião. Agora, o livro deu muito trabalho. Porque era na época da datilografia. E o livro tinha 2.640 páginas. Sabe como é que é? Eu reduzi tudo para ficar com 900. Para ficar o essencial, para não haver repetição. Mas o meu material era 2.600 páginas datilografadas. Agora, o Antônio Ais, você deu um para ele, não foi também? Não, esses aí foi depois. O Ais foi depois. O negócio da ocasião não tinha o Ais ainda. Quando saiu, a coisa mais séria mesmo era o Aurélio. Não, mas agora, eu não quis mandar para o Aurélio, mas o Solon, que era meu amigo e ajudou o Aurélio, ele levou o livro para eles lá. E tinha uma senhora até do Aurélio que também falou isso para ele. Falou assim, o livro não tem erro. Uma das coisas mais difíceis que tem é achar livro desse tamanho no Brasil, sem erro de revisão. Mas você não chegou com isso chamou a atenção dele, do livro. O livro é sério. Para fazer isso, com a forma desse jeito, é um livro sério. Isso é o Aurélio que falou para ele. Mas você não chegou a conversar com ele sobre o livro, não? Não cheguei. Agora, o Ais eu cheguei a conhecer assim, rapidinho. Você sabe que tem uma opção desses caras aí, inclusive poetas, esse povo, tudo que eu conheci, né, pessoalmente. Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, tudo eu conheci. Tem vários desses caras aí que eu conheci assim de perto. Por quê? Porque a gente frequentava a livraria, eu morava também em Ipanema, você acaba conhecendo esse povo todo. Aquela turma do Sabadoide, aquele povo todo que havia. Você sabe que Ipanema, no Brasil, era o lugar que tinha as maiores bibliotecas particulares do mundo, né? Matéria de pessoa, o privativo. Tinha as maiores bibliotecas do Brasil lá. A maioria é do tipo daquela lá de São Paulo, do nosso amigo lá, Midley.
Entende? A maioria era sobre processo de romantismo, do problema da arte literária, literatura e outras coisas. Mas eram poucos. Por exemplo, o Sabadoide era um grandão, tinha vários lá. Um outro, por exemplo, o Pontes era de Ipanema. Eu tinha a biblioteca grande de Ipanema. Ipanema tinha várias bibliotecas assim. O povo ficava sabendo da minha biblioteca, a gente acabava juntando com os outros. Outra coisa, teve uma época que eu tinha que andar muito na praia de manhãzinha, então o povo ficou acabando me conhecendo. Então, tinha uma turma que olhava Ipanema no particular, olhava os processos que havia em Ipanema, e tudo gente graúda de Ipanema. Agora, eles me descobriram e mandaram convite. Eu e a Graça, então, fomos no almoço dos ipanemenses, para ver o que era. Então, eles queriam saber o que é, a minha opinião, como é que é, e eu dirigei a madeira para ajudar. Olha, vocês podem fazer isso, fazer isso, fazer isso. Eu conheci Ipanema na palma da mão, né, com os detalhes todos. Agora, eles anotaram o negócio. Outra coisa, um monte de gente conhecida, não vou falar os nomes aqui, tudo de Ipanema, e ofereceram um almoço para a gente. E foi até interessante ver aquele povo todo com aquelas ideias avançadas. A turma de Ipanema tinha muito intelectual. O Pasquim, você sabe, era de lá também. Só que era perto da favela, né? Subindo a favela. Entende? Esse povo todo a gente via de perto, né? Tinha gente boa lá. O que é que tem isso aqui? É por causa da pergunta. Conversamos hoje, eu e meu filho, sobre uma projeção sua, As Doadoras da Vida, no livro Projeções da Consciência. E veio a questão do caso. Essa situação seria um curso tipo intermissivo para as mulheres se tornarem mães quando ressomadas? Olha, em parte era. Agora, o problema todo é o seguinte, isso aqui é para mostrar a parte primária do povo que mexe com a maternagem. É por isso que eu quis mostrar como é que é. Agora, a maternagem na Terra é uma necessidade também para acabar com a maternagem. Esse povo aqui tinha que reunir as mães para poder ajudar a antimaternidade cosmoética. Você está entendendo? Mas eu não podia falar disso aqui. E outra coisa, não era isso que eles estavam falando. Agora, o que é interessante é isso, é que eles estavam preparando a antimaternidade devido à reorganização. É o capítulo 33, página 107, As Doadoras da Vida. Dia 17 de outubro de 79, quarta-feira, segundo sono, às 9h02 da noite. Temperatura 25 graus centígrados. Estado higrométrico da atmosfera no quarto de dormir, 65%. Deitei-me do lado esquerdo. Certo? Então aqui vem. Aí eles começaram lá, ela estava recebendo almas irmãs, aqui estamos, as doadoras da vida. Por isso que tinha uma canção que eles estavam cantando sobre as doadoras da vida. Agora, ó, é uma série de comunex que são assim. Tem de mãe, tem de pai, tem disso, tem daquilo. Então, por isso é que havia os processos. Agora, o caso todo é preparar o problema da reurbanização. Agora, aqui outra. Gostaria de entender melhor de que forma podemos identificar os traços faltantes. É o trafal, né? Percebo mais facilidade de entender mediante os tipos de inteligência, comunicativa, lógica, entre outras. Porém, dentro de cada tipo de inteligência, há um conjunto de traços mais salientes. Como fazer o diagnóstico de forma individual de um trafal? Olha, a primeira coisa é o seguinte, seria bom ver os processos da ProEx e ver o que a pessoa tem que fazer. Examinar dentro de você o que é que me falta, o que é que seria bom eu ter para fazer a execução dessa programação existencial melhor. Não é que é fácil. O pré-requisito, que aporte que eu não recebi, porque eu devia de ter. Isso tudo é uma coisa que a pessoa poderia pensar, para ela ver o que falta, né, no trafal dela. Agora, outra coisa, tem um aspecto mais prático aí também, que a pessoa pode ver, é o duplismo.
que é que eu posso melhorar em mim para ser um duplista melhor? Isso também é importantíssimo aí no caso. Agora, para vocês é outra coisa. É a turma do Cadê o Livro? Então, o que é que eu posso fazer para ser mais dinâmico na elaboração da minha obra-prima? Entende? O que é que falta em mim para acelerar esse processo? É manivela? É a gasolina azul? É etanol? O que é que tem? Empurrão? O que é que está faltando? Vergonhol? O que é que tem? Luminol? Luminol é que é para ver o sangue, para ver se tem alguma coisa. De modo que eu acho que isso também é importante ver os trafais, né? Estão faltando aí na história. Agora, eu sei que eu tenho que começar a falar nisso agora, porque daqui a um ano pode ser que todo mundo já está fazendo, já publicou. Já tem, vocês sabem, são ao todo, tem 40 livros até agora, 40 autores, né? Aqui, no Holocico, com a situação toda. Então, eu tenho que aproveitar para falar agora, porque daqui a pouco eu tenho que calar minha boca. Cala-te, boca. Até a hora de conversar todo mundo, que entregar, aí como é que fica? Aí nós vamos, aqueles que ficarem por último são os que vão sofrer mais. Porque esse nós temos que fazer uma pressão maior, né? Agora, o melhor mesmo, que eu já cheguei à conclusão, que foi sem querer. Eu estava brincando na hora do almoço, falei aquele negócio dos 100, para a gente fechar o tertuliário só com 100 autores. Mas em vista do povo reclamar, nós já chegamos à conclusão que é uma boa coisa fazer isso. Agora, a gente faz o seguinte, e depois, igual curso, e depois manda um dividir ou qualquer coisa, né, ou aquele especial de todos os autores para ver o que deu. Porque vai dar uma curiosidade danada também no povo depois, né? Então, fizeram aí uma sessão da maçonaria. É secreto, só autores. Então, como é que fica? E outra coisa, nós temos que estabelecer assim um negócio rígido, tá entendendo? A pessoa tem que vir com o livro na mão. Não, nada de artigo, só livro. Não pode ter negocinho, nada de negocinho, não pode ter. Não. Entende? Eu acho que com isso nós vamos longe. Agora, eu estou vendo que o Adélio chegou por aí, ó, tá ali. Você viu o verbete hoje? É um processo que você comete muito esse processo. É gratuidade cosmoética, é um problema que você faz. Ele é um cara da gratuidade, por incrível que pareça, muito embora seja o trio parada dura. Mas ele faz. Então, pois é. Nós temos que começar a pensar nisso aí. Agora, ó, 40% nós já temos. Vamos ver se nós chegamos a 100. Chegando a 100, a gente já pode começar a reliar aí para fazer uma tertúlia dos autores. Autores e autoras. Vamos fazer um negócio assim chamativo, de propósito, para ver. Agora, vocês já viram qual verbete? Eu vou ter que compor um verbete para isso aí. Especial. Que não vou mostrar para ninguém, não é isso? Só no fim. O problema é fazer o cotoveloma automático. Você está entendendo? Gente, mas eu acho que isso tudo é um processo de divulgação e é um problema de tarde. Você não acha, assim? Você está de acordo com isso? Agora, ó, todo mundo está de acordo na hora que fizer o livro. Antes disso, aí é difícil. Professor, eu queria entender uma lógica por trás da gratuidade cosmoética. Às vezes você doa muito pouco, você não espera nada em troca e vem um resultado muito grande. E às vezes tem coisa que você faz um esforço enorme e não tem resultado, assim, ao menos imediato nenhum, né? A lógica é porque se acumula e aí quando você dá aquele pouquinho vem um monte? A lógica é porque as pessoas são diferentes. E você não ganha todas. Sempre você perde algumas. As pessoas são diferentes. O problema, César, é gente, é temperamento, é interesse. É o interesse, a intenção.
Isso tudo é importante, eles são diferentes, pessoa para pessoa. Agora, tudo isso, o retorno, ele aparece, mas de acordo com a intenção e a vontade das pessoas. Então isso muda muito. Uma outra coisa, às vezes o que eu estou falando aqui não é a vontade, nem o temperamento, nem o retorno da pessoa que recebeu a doação, mas o entorno dela. Isso tudo pesa na balança. A minha experiência em matéria de interassistencialidade, você sabe, não é pequena, né? Eu conversei com meu pai, eu era menino. Que você pensar de abusos, de erros, de engano, de desvio, de tudo isso eu já vi. Então, esse desvio cria um problema. Agora, há umas coisas, né, assim, impressionantes nisso tudo. Faz a gente pensar. Eu, por exemplo, às vezes, sou consciente de certas coisas e eu erro de propósito. O povo não entende isso. Então, geralmente, esses erros eu fico calado para o povo não me recriminar depois. Então, por exemplo, o caso daquele nosso amigo, que todo mundo ele era conhecido lá no Rio, principalmente lá na Rua do Passeio e na Feira do Passeio. Era uma pessoa muito séria, um grande profissional, que mexia com coleções, livros, revistas e outras coisas mais. Agora, o que se passa? Ele foi atrás de mim na minha casa e me pediu um dinheiro para ir num determinado local para comprar uma biblioteca de uma pessoa. E eu ia dar uma parte para ele. Coisinha, alguns, no caso hoje seria assim, 2, 3 mil reais. Na hora que eu fui conversar com ele, chegou um dos nossos amigos e falou assim, olha, ele está dando um golpe. É você e tem mais gente. Dê alguma coisa para ele, para você ficar livre dele. Porque assim, ele não vai fazer mais nenhuma marginalidade em cima do povo aqui no Rio. Porque depois dessa, ele não vai aparecer. Agora, crie um ambiente dramático para isso. Então, assim, eu estou muito sem dinheiro agora, mas já que você está querendo isso, eu vou ver aí que eu tenho aqui uma reserva que é para fazer. Fiz um negócio todo dramático, o dinheiro fosse um valor enorme para mim. Não era nada. O caso não era nada disso. Mas fiz aquilo tudo e dei para o cara. E olhei para ele bem no olho, abracei ele como se estivesse despedindo. O cara ficou super desconfiado com as coisas todas e nunca mais apareceu. Aí, na praça, ele tinha dado calote num monte de gente. Eu falei assim, vocês podem estar certos, ele não vai aparecer aqui nunca mais. E realmente ele nunca apareceu. Agora, você veja bem, com 4 mil ou 3 mil, sabe, na ocasião, nós ficamos livres do homem. Ele não ia fazer mais mal para ninguém. Sumiu. Ele nunca mais apareceu no Rio. E ele era conhecido, mas o negócio depois disso. Agora, todo mundo depois queria saber o que você fez com ele. Porque o povo, a hora que descobriu, a hora que viu que tinha uma porção de gente, todo mundo estava juntando um piquete para ir atrás do cara. Assim, esse não vai aparecer mais. Pode esquecer que não tem mais jeito. O cara sumiu. Então, a marginalidade dele realmente era impressionante. Agora, ele fazia mesmo essas coisas, ele era um profissional do processo. Entende? Então, você veja bem, tem outra coisa. Eu estava em Buenos Aires, isso aí tinha gente que acompanhou alguma coisa disso. Quando chegou um cara que queria fazer câmbio do meu dinheiro, que era dólar, para o dinheiro argentino. Eu olhei para o cara e na mesma hora veio aquilo, olha, dê pouco dinheiro porque ele deve tapear você. Mas se você vê a tapeação, não brigue com ele, que isso aí é perigoso. Então o que faz? Eu falei, não, eu quero algum dinheirinho aí. Então peguei assim, sei lá, na ocasião foi 200 ou 300 dólares. Eu quero que o senhor muda, que o senhor faça aí o campo para mim. Então, ele fez rapidinho, os 300, saiu, virou as costas e sumiu.
Aí eu fui olhar o que ele tinha me dado. Ele pegava uma nota grande, colocava por cima, e uma porção de você está entendendo? Um terço de baixo, aquele monte. E ficou por aí. A gente ia contar, dava mais ou menos a metade do dinheiro. Agora, ele fazia isso com todo mundo. Agora, em Buenos Aires, depois, eu fui sondar para ver no hotel, nos lugares, é o papo. Que isso é comum o ano inteiro. Ele já sabe até as pessoas. A polícia, às vezes, vai em cima. Agora, esse cara que fez isso comigo, a cara dele, ninguém podia esquecer. A cara. Totalmente diferente do jeito. Entendeu? Agora, eu vi aquilo, examinei e falei assim, vamos deixar, porque eu não quero entrar. Porque possivelmente aquilo poderia criar problema. Você sabe, na Argentina eles não brincam em serviço. Os caras lá, às vezes, quando roubava carro, eles não falavam nada. Chegavam e atiravam no cara e matavam. E o cara geralmente era absolvido. Isso tudo eu vi acontecer na Argentina. O negócio é muito sério. Então, o amparador me falou para não entrar nessa. Não, ajuda o cara, faz aí um pouco. Eu tinha um monte de dólar para trocar. É lógico, eu não fui trocar nada daquilo. A gente pagou para o homem para ficar livre dele. Às vezes é bom. Isso assim tem coisa por todo lado. Teve um outro que aconteceu comigo na Europa, mais ou menos do mesmo jeito. Agora, o povo acha que eu sou bobo, mas não é. Eu fazendo isso, eu fico por cima. Eu limpo o ambiente. A pessoa... E outra coisa, geralmente eu mostro para a pessoa que eu não sou tão bobo na hora que eu estou conversando com ela, qualquer coisa. Entendeu? Para mostrar que... Agora, comigo, de vida marma, o povo acha, né, que veio falar comigo que eu sou gagá já, que é fácil de levar de vida e tal. E às vezes, então, eu entro nessa, vou mostrar para ver como é que é, faz parte. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Nossas pontuações, 70 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 18 perguntas online. É isso. E 12 votos online. Os recados de hoje são: a Mabel, concurso técnicas conscienciográficas; a Nazaré, encontro técnico científico da CCCI; a Larissa, curso currículo professor; a Valdirene, primeiro congresso de autopesquisologia; e o Ivo, sobre a jornada da saúde. Boa tarde a todos. Queríamos convidar os teletertulianos para participar do curso Técnicas Conscienciográficas, que é uma parceria entre a Uniscom e a Aracê. É justamente um curso para ajudar as pessoas a escrever um livro. Esse curso vai acontecer no campus da Aracê em 4 módulos. O primeiro módulo acontece agora no dia 27 de agosto. Então, quem estiver interessado em aprofundar aí em técnicas e para poder ajudar na escrita do livro, esse curso é uma ótima opção. Então, fica aí o convite. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do Conselho Científico, eu venho convidar a todos aqui presentes e os teletertulianos a participar do primeiro encontro de integração técnico-científico da CCCI. Esse encontro consiste na reunião dos técnicos científicos de toda a CCCI, onde esses técnicos científicos apresentarão os resultados da produção científica. Há mais ou menos um ano atrás, nós realizamos um encontro de qualificação da pesquisa, mas este evento não tem relação com o anterior. Naquele, nós recolhemos demandas da CCCI para melhoria da qualificação da pesquisa conscienciológica, e nesse nós vamos realizar a integração. Então, na sexta-feira à noite, nós vamos realizar uma explanação da panorâmica de números, as pontuações dos técnicos científicos, suas produções, eventos, os problemas que esses técnicos científicos enfrentam, as soluções encontradas para esses problemas. Na sequência, sábado e domingo, os técnicos científicos apresentam individualmente sua realidade, os colégios invisíveis também, e no domingo à tarde será realizado um debate onde se procurará, então, a convergência de todos esses movimentos do técnico científico, de modo mesmo a procurar uma melhoria desses departamentos. Então, o evento é gratuito,
já foi divulgado como pago, mas ele foi mudado a sua configuração, será gratuito, então a participação é aberta e livre, não só para os técnicos científicos, mas para todos. Agradeço então a oportunidade, boa tarde. Olá, turma, boa tarde. O currículo do Universo Online teve sua primeira aula aberta no sábado passado. Essa aula já está disponível, está no site www.acinvex.org/currículo. Mas mesmo assim a gente ainda manteve a inscrição aberta até sexta-feira, até essa sexta-feira, que é possível ainda se inscrever. Quem quiser mais informações, manda um e-mail para cursos@acinvex.org. Obrigada. Em nome do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, queremos convidar a todos para a 5ª Jornada de Autopesquisa Conscienciológica e 1º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que estará acontecendo de 13 a 15 de novembro de 2010, no Windsor Bar Hotel, na cidade do Rio de Janeiro. Para maiores informações, pode telefonar para 21 3153 7574 e 3153 7575, é no Rio de Janeiro. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Só relembrando que de 15 a 27 de outubro nós vamos ter a Semana da Saúde em Portugal, no campus da IAC em Évora Monte. Os eventos vão ser o curso Imersão Projetoterápica, a 6ª Jornada de Saúde e o curso Praxis Multidimensional da IAC. Lembrar que o curso Imersão Projetoterápica vai ser a primeira vez que ele vai acontecer fora do Brasil, nos dias 15 a 17 de outubro, é o evento que abre a Semana da Saúde. Muito obrigado. Eleito com 9 votos, teremos amanhã o verbete. Pesquisa dos 50 prefácios. A especialidade experimentologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.